Estamos aqui mais uma vez, com a maior alegria, recebendo uma convidada super especial que vocês vão conhecer um universo que gera muita curiosidade e aprender muito com elas. Então, hoje nós temos aqui, para trazer mais conhecimento para o mundo delas, a doutora Fabiana, que é uma grande médica que escolheu uma especialidade rara e que vocês vão aprender muitas coisas interessantes, tanto para prevenir problemas, como quem já tem um probleminha nessa área, ou conhece alguém que tem, né, Fabiana? Vai poder recomendar, ouvir o podcast e aprender com a doutora Fabiana. Fabiana, bem-vinda ao mundo delas. Eu quero que você se apresente e conte para as meninas qual é a sua especialidade, que eu falei que vai trazer muitas novidades para elas. Oi, Marlene, muito obrigada pelo convite, lisonjeadíssima aqui de participar agora do mundo delas. E eu tenho certeza que vai atrair muita curiosidade esse podcast. Então, a minha especialidade é a coloproctologia, que é sempre um assunto que é tabu, né, nessa área. Então, não sei porquê, mas todo mundo acaba tendo um pouco de vergonha, desde falar sobre o intestino, como as particularidades relacionadas à região anorretal. Então, hoje estou aqui para esclarecer todas as dúvidas aí do mundo delas. Nós que estamos muito lisonjeadas, muito felizes com a sua participação, porque você é rara, né, Fabiana? Eu já te falei isso. Uma mulher médica que escolhe uma especialidade cirúrgica e dentro da área de cirurgia, que é um universo muito masculinizado ainda na medicina. Sem dúvida. Você escolheu uma profissão que é dos médicos homens, praticamente, né? Que é a proctologia. Como que foi para você tomar essa decisão, Fabiana? E o que te motivou a ter tanta coragem para se tornar uma proctologista e ajudar as meninas, né? Porque para nós, mulheres, é muito melhor, né, meninas? Quando a gente tem um probleminha relacionado a hemorroidas, a dor, a problemas relacionados ao ânus, ter uma médica para nos consultar do que ter um médico homem. Bom, vamos lá. Eu me formei há 25 anos atrás. Desde que eu entrei na faculdade, eu já sabia que queria a área de cirurgia. Adorava. Curiosamente, eu queria fazer ginecologia. Mas aí eu resolvi, gostava também de aparelho digestivo, acabei indo para aparelho digestivo. Tive certeza já na primeira semana que estava ali no ramo certo. E ao final do meu segundo ano de residência, eu tinha que escolher, né, a especialidade. E aí eu comecei realmente a avaliar também a parte de mercado de trabalho. Primeiro, adorava operar intestino. Não sei porquê, mas era o órgão que eu mais gostava as cirurgias que eu gostava de entrar. E aí, avaliando o mercado de trabalho, vi, tem muito pouca mulher nessa área, né? Um dos maiores nomes, que inclusive foi uma musa inspiradora, a doutora Angelita Gama, um dos maiores nomes da cirurgia coloretal. Orgulho nosso, né, a doutora Angelita? Sem dúvida. E ela acabou sendo uma inspiração. E aí, avaliando mesmo como é que era o trabalho em si, comecei a ver, mas, gente, quem que tem mais problema de intestino? São as mulheres. E a médica, assim, o homem, ele passa com homem, ele passa com mulher, mas a paciente mulher, nessa área, ela quer médica mulher. E não tem muita mulher, médica mulher nessa área. Então, avaliando, eu comecei a ver que eu conseguia trabalhar desde a parte clínica, a parte cirúrgica, poderia trabalhar com colonoscopia, coisa que eu fiz por 10 anos também, no começo de carreira. E acabei realmente seguindo essa área. Consegui. Eu tinha também muito em mente que eu queria fazer uma especialização no sírio-libanês. Na verdade, eu tive que enfrentar mesmo. Era a hora que chega na entrevista, tinham 10 concorrentes e só tinha eu de mulher ali, né? E uma das perguntas que foi o meu mestre, o Dr. Raul Kutait, fiz uma especialização com ele, que ele fez: mas você vai aguentar o tranco? Eu vou aguentar o tranco, pode confiar. E aí eu passei na entrevista e comecei a minha especialização com ele e aguentei firme o tranco e estou aí até hoje atuando na área. Acabei optando, porque realmente são cirurgias bem complexas, né? Quando a gente fala de cirurgias de reto, de intestino, tudo que foi o que me motivou, mas depois a gente quer também um pouco de qualidade de vida. E a vida foi me levando aí para me especializar nas cirurgias orificiais,
que hoje a gente conta com tecnologias como a desarterialização hemorroidária, cirurgias a lasers, que são cirurgias muito mais delicadas. E aí isso, a mão feminina faz a diferença. E a paciente mulher, ela quer essa médica cuidando dela, né? Então, acho que isso aí faz bastante diferença. E vai se sentir muito mais à vontade de contar, né? Tudo, de se abrir e contar todas as suas, né? O que está incomodando, tudo vai ficar muito mais à vontade. Eu percebo na consulta ginecológica que as pacientes que têm problemas hemorroidários, problemas de fissuras, problemas relacionados à área anal, elas escondem. Isso gera um problema para elas, né? Sim. Elas não contam para as pessoas, muitas vezes elas me confessam isso no final da consulta ou na consulta de retorno. Sim. É como se elas se sentissem envergonhadas por não ter um espaço para falar Sim. sobre essa área, né? Porque a área anal realmente gera muitas controvérsias, né? E as pessoas não estão acostumadas, é como se o nosso corpo não tivesse essa parte, né, Fabiana? Não é porque foi escolhido para canal de saída das fezes, que são importantíssimas, porque o nosso corpo vai eliminar o que ele não aproveitou mais, o que não é importante. E, por sinal, hoje nós temos na medicina funcional, que você também pratica, Sim. a avaliação das fezes como um atestado da saúde gastrointestinal. Sem dúvida. Né? E um dos grandes problemas, né, Fabiana, que nós temos hoje em dia no consultório são as alterações de funcionamento do intestino. Então, você que lida com isso no dia a dia, qual é a queixa mais comum que você tem relacionada ao intestino? A queixa mais comum, sem dúvida nenhuma, é o intestino preso, né? A constipação, né? Então, até pegando o gancho dessa vergonha de falar sobre o assunto, uma das coisas que... Por que as mulheres acabam sendo muito mais impactadas com a constipação do que os homens? Um dos primeiros fatores é o psicossocial, curiosamente, que é simplesmente a vergonha, às vezes, de ir ao banheiro. Porque não vai no banheiro no trabalho, não vai na casa do amigo, às vezes tem um namorado, aí vai viajar, fica uma semana sem evacuar, e é simplesmente aqui, ó, tá? Então, uma coisa que eu sempre falo, todo mundo vai ao banheiro, todo mundo, seja homem, seja mulher, e isso tem que ser fisiológico. Então, deu à vontade, precisa respeitar os sinais fisiológicos do seu corpo. Acho que esse é o primeiro passo, né? E já puxando um pouquinho aí o gancho, né, da constipação, né, e se atentando aí a essa queixa que é muito frequente aí no meu consultório, né? Então, como que a gente consegue ajudar essas pacientes? Então, primeira coisa, assim, a gente vai evacuar, você é o que você come, certo? Então, a partir do momento que você tem uma dieta bem rica em fibras, com pouca carne vermelha, pouca gordura, evitar os alimentos processados, você vai automaticamente criar uma microbiota de qualidade. Então, quando a gente fala, eu prescrevo muitos lactobacilos e fibras e tal, mas simplesmente se a gente organizar melhor a nossa alimentação, a gente vai ter um resultado positivo. E automaticamente, a partir do momento que você vai ao banheiro regularmente, com fezes normais, bem formadas, né, fisiológicas, você vai ter menos problema na região anorretal, menos hemorroida, menos fissura, menos dor, ou até mesmo menos gases, sintomas gastrointestinais. Então, da alimentação, o que a gente vai priorizar? Se o paciente tende à constipação, precisa priorizar as fibras insolúveis, que são aquelas que não são digeridas totalmente, elas vão ser parcialmente digeridas e gerar resíduo no bolo fecal. Isso aí vai gerar, deixando essas fezes mais macias, eu falo que é uma receitinha de bolo. Precisa equilibrar as fibras, tomar muita água, porque é quem vai dar a liga. Probióticos de qualidade, o que pode ser até, a gente pode conseguir isso naturalmente na nossa dieta, através de iogurtes, o próprio kefir, que é um probiótico fermentado, o miso também é um outro tipo de probiótico natural. E quando não é o suficiente, a gente entra assim com um pool de lactobacilos para poder colonizar melhor essa flora intestinal. E aí a gente tem que avaliar se só isso vai ser o suficiente. Outra dica que eu dou é colocar sementinhas na alimentação. Isso faz toda a diferença. Então, quando a gente fala de fibras insolúveis,
folhas, verduras, as sementes, que é chia, linhaça, semente de abóbora, girassol, cascas de frutas, né? Tudo isso, se a gente agregar todo dia um pouquinho, você vai ver como melhora muito esse ritmo intestinal. Eu acho que um dos principais motivos da mulher ser mais acometida da constipação, Fabiana, é o dia a dia corrido. Ai, sem dúvida. Então, a medicina acaba apontando a mulher como top 10 em alguns problemas, como se ela fosse culpada per si desses problemas. Mas eu percebo que as mulheres, principalmente numa grande cidade, as mães, a dinâmica da família é muito intensa. Mesmo que ela tenha a parceria do esposo para ajudar as crianças, trocar as crianças, preparar café da manhã de manhã, é diferente, porque a participação da mulher é muito mais intensa e mais Sem envolvente. dúvida. E nós temos, pela medicina chinesa, o horário fisiológico do intestino entre 5 e 7 da manhã. Então, se a mulher não está disponível para ir ao banheiro, nesse momento que ela acorda, porque ela tem que preparar o café da manhã, ver a roupa que o esposo vai vestir, organizar a mochilinha da escola, pôr o filho no transporte escolar, ou levar o filho para a escola, ou fazer um relatório para a empresa. São N obrigações, N responsabilidades. Trava. Trava. Aí trava um dia, tudo bem. Trava o segundo dia, tudo bem também. E, consequentemente... Só que isso a longo prazo, né? Exatamente. Ela está envolvida em todas essas funções e ela dificilmente vai ter acesso a essa alimentação maravilhosa que você acabou de explicar, rica em alimentos naturais, em folhas, em frutas, rica em fibras, as sementinhas. Muitas pessoas nem fazem comida hoje em dia, Fabiana. Eu fiquei surpresa atendendo uma paciente a semana passada, que foi a primeira vez, eu confesso, que eu ouvi de uma cliente falar: na minha casa não se faz comida, não tem comida, tudo é comprado. Então eu fiquei assim, falei, nossa, isso é uma realidade. E eu não sabia, eu não sabia disso, eu não tinha tido ainda a oportunidade de ouvir, assim, direto da pessoa, isso. Então, eu fiquei chocada. Eu pensei, eu tenho que dar um passo para trás e observar melhor as minhas clientes, no sentido de perguntar. Porque como eu faço tudo muito natural, eu cozinho, eu dou aula de gastronomia, tudo, a impressão é que todo mundo sabe, que todo mundo faz. E não é verdade. Parece meio óbvio, né? Parece óbvio. E não é a realidade da grande maioria, né? Mas mesmo até puxando esse gancho aí de comprar comida fora, né? Acho que hoje, com os próprios aplicativos de entregas de comida, mesmo o Instagram, tudo, você consegue hoje, se você quer optar... Eu vou te falar que eu, como muito frequentemente, acabo comendo na minha sala, às vezes. Mas você tem opções saudáveis, tá? Então, eu acho que mesmo fazendo compras fora... Às vezes pode ser melhor do que fazer em casa. Tem marmitinhas, tem várias marmitinhas saudáveis, fit. Você consegue regular a caloria, o tipo de restrição alimentar. Eu, como lido muito com saúde intestinal, então, frequentemente pego, né? Pacientes intolerância a glúten, a lactose. Então, você consegue ter... Agora, tem que saber escolher. Isso é fato. Então, mesmo que você optou por... Não cabe na sua rotina cozinhar todo dia para uma família, a gente sabe que não é tão simples assim. Não é simples. Então, dá para acrescentar e fazer, agregar, né, valor mesmo a essas marmitinhas ou comidas de aplicativo. Sempre vai ter uma opção mais saudável, né? E nos casos, eu recebo também muitas pessoas, mas doutora, mas eu não consigo comer salada, eu não gosto. Então, nós temos vários suplementos de fibras hoje, que você encontra em farmácias, casas de suplementos, tudo. Então, quando você vai optar por um suplemento de fibras, sempre procurar olhar a composição na embalagem, né? Então, por exemplo, se é uma tendência à constipação, sempre procura ali se esse suplemento tem as fibras insolúveis. Vai estar escrito fibras, se é um mix de fibras solúveis ou insolúveis ou os dois, né? Então, a solúvel, ela serve tanto para quem tem diarreia ou constipação, que é a fibra que vai entrar em contato com a água e vai virar tipo um gel. Numa comida mais natural, por exemplo, o psyllium é uma fibra solúvel. Serve tanto para quem tem diarreia ou constipação. Vai ajudar muito. E no caso das insolúveis,
na dieta, como eu expliquei, são as sementes, principalmente, e aí você vai pegar nesses compostos também, dá para fazer essa suplementação. E aí usar diariamente, porque não adianta usar um dia, no dia que prendeu, não. Nosso intestino, para ele manter um ritmo e ter essas fibras, elas vão ter uma ação pré-biótica, né? O pré-biótico é o alimento saudável da bactéria de qualidade do nosso intestino, do lactobacilo. Então, quando você faz uma dieta rica em fibras, mesmo que seja à base de suplementos de fibras, que são essas fibras pré-bióticas, você está criando uma microbiota de qualidade. E os lactobacilos são o exército, né? Ali é quem vai fazer o serviço bem feito. Quando a gente come errado, né, alimentos processados, ultraprocessados, abusos, nós criamos uma microbiota de péssima qualidade. Isso, além de fazer o serviço mal feito, ou seja, ou vai dar diarreia, ou vai dar muitos gases, ou vai prender demais o intestino, ainda pode causar outras doenças, ou desencadear até mesmo doenças autoimunes, né? E um outro gancho que eu também queria pegar é a questão da lactose. Hoje, lógico, todo mundo fala, mas o leite é inflamatório, inflama, não inflama. Não, o leite é super importante para a nossa dieta, é rico em cálcio, tudo, mas muitas vezes a gente acaba deixando de metabolizar ele adequadamente. Então, muita gente acha que intolerância à lactose é só diarreia. Não, ela piora a constipação também. Então, caso você seja, ou seja, se você consome a lactose e não tem sintoma nenhum, vida que segue, tá ótimo. Agora, quando tem a constipação ou a diarreia, tudo às vezes restringir um pouquinho, também pode ajudar a criar uma microbiota de melhor qualidade aí para impactar menos no funcionamento intestinal. E o ritmo intestinal, como você colocou, a sua rotina, a mulher né, que está aí multitasking, né, assumindo ela trabalha, ela cuida da casa, tudo, e realmente não sobra tempo. É imprescindível criar uma rotina. Você pode, sim, treinar o seu intestino. Tá? Então, separe meia horinha do seu dia para ser o seu momento. Se for de manhã, ótimo. Não cabe isso na rotina de manhã? Pode ser quando chega do trabalho tudo, mas todo dia, no mesmo horário do seu dia, quando chega do trabalho. Quando eu falo mesmo horário, não é o horário do relógio, né? O horário da sua rotina. Chegou em casa, geralmente a gente toma banho todo dia, mais ou menos no mesmo horário. Aquele horário de tomar banho, senta lá, com vontade ou sem vontade. Senta e o truquezinho, colocar o pé em cima do banquinho. Você deve orientar seus pacientes também. Então, quando apoiamos o pé no banquinho, nós estamos imitando uma posição de cócoras. Então, primeira coisa que eu falo, nada de celular, revista, jornal, nada. Bom, revista e jornal ninguém mais leva, né? Só leva o celular para o banheiro, esquece, deixa fora do quarto. Sentou no vaso, apoia os pés, né, em cima do banquinho e você vai estar imitando uma posição de cócoras. A hora que nós fazemos isso, vai elevar o músculo pubo-retal. Então, resumindo, ele faz um pinçamento no reto, que é para ajudar, inclusive, na continência. Quando eleva o pé em cima do banquinho, a saída fica retificada. Então, fica muito mais fácil. O paciente tem que fazer menos força. Só de você fazer isso todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, você vai, sim, criando um ritmo. O seu intestino já, está na hora de funcionar. Então, com o tempo, a gente consegue também melhorar aí esse ritmo intestinal através dessas manobras. E essa fibra, Fabiana, você recomenda que ela seja ingerida de noite, de manhã, as sementinhas durante a refeição? Durante a refeição. Que, aliás, eu quero até reforçar, a maioria dos restaurantes tem. Você vai se servindo ali, escolhendo os alimentos que você quer e tem as sementinhas que a Fabiana falou para você pulverizar assim em cima do seu prato. Não quer comer salada? Capricha mais na linhaça, põe em cima do feijão, em cima da verdura cozida, não tem problema, né? Eu compro muito nessas lojas cerealistas, né, que você compra granel, então eu faço um kitzinho lá, é abóbora, girassol, linhaça e chia, linhaça dourada e chia. Mistura tudo, coloca num potinho, deixa lá na pia da cozinha, carrega num potinho na bolsa. Então, às vezes, você vai num restaurante, eu vou comer um purê com franguinho. Joga em cima do purê. Entendeu? Então, você consegue agregar, coloca no meio de um sanduíche, você consegue agregar. Tem aquele saquinho zip pequenininho, você pode pôr a dica, ó. Você pode pôr no saquinho, pôr na sua bolsa. Ó, adorei a dica da Fabi. Põe na bolsa e você, de forma muito chique, pulveriza na sua comida se o restaurante não tiver. Você consegue agregar bastante. Tem também as castanhas, né? Você falou da loja de sementes.
Pode comer castanhas Pode, também, pode colocar as que além de castanhas também, são nutritiva, ter oleaginosas. os ômegas, né? É um lanchinho da tarde, por Sim. exemplo, ou da manhã, acompanha o seu café, o seu chá da tarde e ajuda no funcionamento do Sim. intestino, né? E você me perguntou em relação ao horário. Na Da verdade, fibra. assim, é o horário da fibra. O horário pode ficar a critério. Geralmente, eu oriento tomar durante uma refeição. Inclusive, se for usar esses suplementos, tem vários sem sabor. Então, é facinho de tomar. Você pode misturar com suco, com uma vitamina, num iogurte. Agora, vamos pensar se essa mulher também está querendo, às vezes, uma perda de peso, tentar fazer uma dieta com uma restrição calórica. Então, é melhor ela tomar de manhã, porque a fibra vai trazer, inclusive, saciedade, né? Então, já tira um pouquinho aquela vontade, às vezes, de que aquela fominha que fica dando, às vezes, o dia todo. Maravilhoso, né? Olha Então, quanta dica, a meninas. Eu não fibra, ela falei? traz Eu saciedade. falei que vocês iam adorar as dicas da Fabiana. Porque não é que ela vai tomar a fibra e imediatamente o intestino vai funcionar. Não. Vai levar a essa formação que a gente chama bolo fecal. Isso. Depende também da ingestão de água, né, Fabiana? Imprescindível, de 2 a 3 litros por dos dia. outros alimentos para ter o funcionamento. Então, não fiquem com receio, com medo de tomar a fibra de manhã, pensando que vão ter diarreia ou que vão precisar usar o banheiro no ambiente de trabalho. Geralmente não é assim. Não. Mas pode começar a experimentar tomar no fim de semana que você está em casa para você se sentir mais segura, né? Deixando já em alerta que, assim, quando você começa a iniciar um tratamento com fibras desses suplementos, existe uma adaptação da sua flora intestinal para metabolizar. Então, é frequente, na primeira semana, vai mudando a sua microbiota. Então, isso, às vezes, pode gerar um pouquinho mais de gases, tá? Então, insista no tratamento, que depois de uma semana isso já melhora. E conforme o que a gente come hoje, na verdade, a gente evacua daqui 3 dias, né? Então, conforme você tem uma dieta equilibrada todos os dias, rica em fibras, a ideia é que você consiga realmente evacuar todos os dias. E aí, o que a gente faz é para quando o paciente está muito constipado, às vezes precisa recorrer a algum laxante. Então, o que eu gostaria de passar é os tipos de laxantes. Então, é muito frequente, eu não vou citar marcas aqui, mas muito frequente os pacientes usarem laxantes irritativos sem ter a orientação, que são os estimulantes. Então, vão desde dessas geleias, tudo à base de sene, que apesar de ser fitoterápico, é um laxante irritativo e estimulante, pode dar muita cólica. Uma vez ou outra não tem tanto problema, mas assim, usar isso como regulador intestinal não é recomendável. Então, você tem a base de sene, Eu acho que é importante isso que você falou, Fabiano. Vou te interromper um pouquinho, porque eu ouço muito o seguinte: meu intestino é ótimo. Eu tomo café e imediatamente vou ao banheiro. Aí eu fico questionando: é bom porque o café tomou esse hábito, né, de funcionar, Sim. ou o café é um irritante para esse intestino, né? Então, a gente precisa ter essa observação, meninas. Muitas vezes, o seu intestino funciona depois de determinado alimento, porque aquele alimento é um irritante, né? O café, ele acaba estimulando, sim, os movimentos peristálticos, pode agredir um pouco a mucosa intestinal. Se não tiver um abuso, o paciente não sofre, por exemplo, não está sofrendo com intestino irritável, com diarreia, ou seja, isso não está impactando, ou seja, é uma questão fisiológica, não vejo maiores problemas. Mas a partir do momento que o paciente tem muita urgência para evacuar tudo, aí sim precisa se atentar a essas questões, tá? Então, o café, ele realmente tem um efeito laxativo. Agora, quando a gente come, nós desencadeamos o reflexo gastrocólico, né? Ou seja, se a gente come, se colocar lá um aparelho para auscultar, né? Os movimentos, você vai ver que fica aquele burburinho, tá? Depende do que você come, até um pouco mais, um pouco menos. E isso, em determinados pacientes, pode ter isso um pouco mais exacerbado. Então, isso, se é uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, ok. Começa a funcionar 3, 4 vezes ao dia, ou seja, toda vez após a refeição já tem que sair correndo, aí precisa ver realmente o que está acontecendo. Porque uma coisa também que nós não sabemos, meninas, é que o nosso corpo vai modificando o seu funcionamento. Nada no mundo fica parado. Então, eu sempre falo, nós somos seres vivos e estamos inseridos numa natureza que é o planeta, que é o macrocosmos. Então, nós somos um grãozinho de areia no meio desse planeta.
Se o planeta está mudando o tempo todo, mudam as estações climáticas, mudam as pessoas, mudam as informações, é muito esperado que o funcionamento do nosso corpo, que sofre o impacto de todas essas informações, por reflexo, também se modifique. Então, fiquem sempre atentas. Sim. Um alimento que você está acostumado, está habituado e que sempre foi neutro, de repente ele pode começar a ser um agente irritativo, que é exatamente isso que a doutora Fabiana está explicando. Você ingere, está acostumado, mas tem uma urgência de ir ao banheiro. É quase que incontrolável, né, Sim, Fabiana? sim. É porque aquele alimento, ou o modo de utilizar, ou a combinação dele, passou a ser encarado de uma forma diferente pelo seu corpo. Sim. E quando isso acontece, a gente precisa fazer uma avaliação. Como você falou, o nosso corpo ele vai mudando a Tem a cada idade, ano. né? Tem a gente, idade, as questões hormonais. hormônios. Existe, sem dúvida, a conexão também cérebro-intestino, que isso aí tem um impacto tremendo. Então, muitas vezes você está comendo a mesma coisa, mas o seu emocional não está muito bem equilibrado. E isso acaba impactando no seu funcionamento intestinal. Né? Às vezes evoluindo exatamente com essas questões de urgência, de náuseas ou mais distensão. Então, o que a gente tem que fazer nessa hora? Dar uma parada, investigar e reorganizar essa casinha, né? Revisar toda a dieta e aí sim, dar uma restringida, priorizar esses alimentos mais anti-inflamatórios. Uma dica que eu dou, que é super natural e que vai muito bem, seja para quem sofre com diarreia ou constipação, mas assim, para ter uma saúde intestinal, são aqueles shots matinais. Então, o shot matinal, ele é rico em nutrientes, né? Uma concentração muito alta. Então, por exemplo, colocar um suco de limão com aguinha morna, tudo numa xicrinha de café. Água morna, suco de limão e especiarias, por exemplo, cúrcuma, que tem uma excelente ação anti-inflamatória, canela, gengibre e hortelã. Hortelã é excelente para a saúde intestinal. Então, você coloca tudo isso, mexe, pode colocar um pouquinho de mel, só para amenizar um pouquinho o gostinho do limão. Ó, um gole só, vai ver como faz isso todos os dias. Além de melhorar muito a questão da saúde intestinal, o que vai acontecer? Você fecha a permeabilidade do intestino, então você deixa ele mais protegido. Você vai gerar uma microbiota de melhor qualidade que vai impactar onde? Na sua imunidade. Vai prevenir também o envelhecimento de célula, ação antioxidante. Então, o intestino, ele é a porta de entrada para o resto do seu corpo. Então, a gente tem que saber o que a gente põe para dentro e saber cuidar muito bem dele. Vocês estão vendo quanta coisa interessante, né? Estou vendo que nós vamos ter que chamar a Fabiana aqui, a doutora Fabiana, várias vezes, fazer várias gravações, Venho porque com o maior prazer. o intestino hoje é o foco das atenções da medicina, né? Sem dúvida. Fabiana, um outro problema muito comum que eu percebo com as meninas no meu consultório está relacionado a algo muito desagradável, dolorido e que geralmente é crônico e vem de forma aguda. Então, eu queria que você falasse para nós sobre a doença hemorroidária. O que é, o que causa a hemorroida e como a gente deve cuidar delas? Bom, então, para esclarecer, a doença hemorroidária, ela é muito prevalente na população geral. É muito, mas muito mais comum do que se imagina. Então, sempre que o paciente é surpreendido com uma crise hemorroidária, ele acha que é só com ele que aconteceu. A hora que ele passa na consulta, ele comenta com um, comenta com outro, comenta com outro. Ah, mas ninguém comenta. É tudo segredo, tudo ninguém tem, sabe? Todos os vizinhos têm, menos ele. Então, ela, né? Então, assim, eu acho que lá no seu consultório as pessoas comentam. Mas é um segredo. É um segredo. É um mas segredo, é que a hora que começa falei, a falar e comenta elas com ele, começa a ver comigo que fica mais na hora de ir comum. embora, na hora que estão despedindo da consulta. Porque é muito constrangedor. Sem dúvida. Então, assim, esclarecendo, é muito comum o problema. Então, frequente, não fique pensando que é só com você ou porque fez alguma coisa de errado, tá? Então, primeira coisa, a doença hemorroidária, ela tem um fator hereditário antes de mais nada. Então, existe sim uma predisposição genética para desenvolver. Ela é uma varize, explica para as meninas, é uma varize, o que é a hemorroida, Fabiana? Então, todo mundo tem mamilos hemorroidários. Então, os mamilos hemorroidários é como se fossem almofadinhas, uns coxins arteriovenosos. Não é só uma veia dilatada,
Tá? Então, o sangue ele chega pelas artérias do reto, vai se encontrar com as veias e vai formar esses volumes, né, essas almofadinhas que vão funcionar como coxim. O ânus, ele é um órgão muito irrigado, com muita terminação nervosa ali. Então, assim como se você pegar todo o mapa circulatório, você vai ver que as mãos, a gente tira uma pelezinha da mão, já sangra absurdamente. Por quê? Porque a gente tem muita sensibilidade. Então, todo o nosso rosto, né, a cabeça, então toda a área do nosso corpo que a gente tem mais sensibilidade, a gente vai ter mais circulação sanguínea. Então, o ânus, ele tem essa circulação. Quando o paciente... Apesar das pessoas não falarem nele, não olharem para ele, não valorizarem, ele é importantíssimo, né, Fabiana? Muito. Não é só porque é a sua área, a sua especialidade. Quando dá problema, vira o centro do universo. Mas o ânus é o final do trato digestório. E ele tem como função, ele é um esfíncter. Então, ele segura as fezes e se abre para a eliminação das fezes. E ele também representa uma interface ali no centro tendinoso do períneo. Por quê? São áreas que estão sujeitas a fragilidades por causa de ter essa função de abertura e fechamento. Então, isso já dá para entender a quantidade de terminações nervosas para ter o comando de tudo isso ali. Tem uma parte voluntária. Quando você percebe que você pode evacuar, que você libera para a saída das fezes, e tem a parte involuntária, que fica permanentemente fechado, né? E que deveria não abrir se você não quiser, mas existem pessoas que têm problemas inflamatórios, que a doutora Fabiana vai vir aqui uma outra sessão para falar conosco do intestino irritável, que é quando a pessoa não controla. Mas não vai muito longe, né, Fabiana? Os gases. Você, muitas vezes, não consegue controlar a eliminação de gases. Então, é uma parte involuntária. Então, é muito complexo e exige muito do nosso corpo. Então, é melhor que nós tenhamos mais atenção, eu acho que mais informação e mais educação em saúde para falar da parte proctológica. E menos vergonha para procurar ajuda quando isso estiver incomodando. Então, assim, primeiramente, o ânus, como qualquer órgão no nosso corpo, quando ele está funcionando bem, ele tem que passar desapercebido. Completamente desapercebido. Você não pode lembrar dele. Só na hora de evacuar, porque ele vai abrir para funcionar, mas você não pode lembrar dele. Começou a sentir uma dorzinha ali, está incomodando, tem alguma coisa, pode ser só um leve desconforto. Precisa verificar. Às vezes uma ardência, né? Então, quanto antes for diagnosticado, seja qual for o problema, melhor vai ser tratado, mais fácil vai ser o tratamento. Voltando um pouquinho para a questão da hemorroida, né, que ela tem esses fatores genéticos, aí, obviamente, dependendo do como que é a vida da pessoa, a rotina da pessoa em termos de atividade física, ou principalmente da questão do funcionamento intestinal, ou seja, ficar sentado no banheiro por muito tempo, fazendo força, você vai aumentando a pressão dentro desses mamilos hemorroidários. Então, quem tem a doença hemorroidária, o sangue chega lá embaixo com uma pressão absurda. Quando eu estou operando, que eu vou às vezes fazer a ressecção de uma hemorroida, a gente faz hoje com técnicas minimamente invasivas, tudo, mas às vezes precisa seccionar principalmente nas questões das externas, que hoje a gente faz a cirurgia laser. E às vezes corta ali no meio e sai um jatinho assim, ó, de sangue, que faz tipo um chafariz. Tamanha é a pressão nessa região lá embaixo. Então, existe esse fator hereditário e por exemplo, a mulher, ela tem um divisor de águas ali que é muito significativo, que é a questão da gravidez, né? Então, o próprio bebê, ele dificulta esse retorno venoso. Então, é a mesma coisa, eu falo, como se fosse se eu apertar minha mão aqui, as veias vão dilatar, como se fosse um torniquete. Então, se você dificulta esse retorno venoso, tudo que está para baixo dilata. Prende. Quem tem mioma, quem tem útero grande, quem tem endometriose, quem tem adenomiose também, menos intenso do que a gravidez, porque a gravidez é muito rápido, né, Fabiana? E o bebê é muito grandão, mas esses outros fatores também pode dificultar. Atuam como fatores de estase do sangue, quer dizer, congestionamento. Exatamente. A própria obesidade em si pode ser um dos fatores causais. E também, como eu falei, o ritmo de vida da pessoa, principalmente nas questões de atividade física. Então, se o paciente já tem uma predisposição à doença hemorroidária, às vezes já tem algum sangramento, já teve algumas crises, e costuma fazer muito peso na academia, exercícios de agachamento, de leg press, tudo. Você
além de comprimir os vasos sanguíneos, você tira toda a pressão ali do esfíncter, que até você estava comentando. E aí fica mais fácil de ocorrer esses prolapsos. Com o passar dos anos, conforme esse esforço, seja o esforço crônico para ir ao banheiro ou mesmo na atividade física, tudo vai se estendendo, cada vez que essas hemorroidas se faz a força, elas enchem de sangue, aí elas voltam, aí elas enchem, aí elas voltam. Ela vai destruindo o tecido conjuntivo. E aí o que vai acontecendo? Tanto a pele externa do ânus, que formam os plicomas, como a parte interna, que são as hemorroidas internas, elas são recobertas pela mucosa do intestino. Eu dou sempre um exemplo como se fosse o lábio e a gengiva. Então, a pele do ânus seria igual ao do lábio. A parte da hemorroida interna seria igual à gengiva, que por isso que ela sangra. Então, você pega aquelas fezes ressecadas passando pelo canal do reto, aí qualquer coisinha assim, relou ali sangra, igual uma gengiva inflamada. E aí pode causar, inclusive, hemorragias volumosas, né? Então, essa situação crônica, você vai destruindo o tecido conjuntivo, as fibras de colágeno e vai ficando cada vez mais flácido. Até que chega um determinado momento que toda hora que o paciente faz um esforço, principalmente na hora de evacuar, sai para fora. Aí ele empurra. E aí vai levando, né? Então, aí chega uma situação que não é só uma questão estética, que, obviamente, na questão das mulheres, isso impacta bastante. Mas é uma questão funcional acima de tudo. Levar uma condição dessa para a terceira idade pode complicar, porque, por exemplo, você aumenta a chance de desenvolvimento de infecções urinárias de repetição, que pode impactar severamente na saúde da mulher. É a estética e é a questão também fisiológica, né? Porque Sim. é uma mucosa que está deslocada, que vem para fora, quando o mamilo hemorroidário se exterioriza. Existe a chance dele romper e ter um sangramento. E existe a questão infecção, né? Que é o que você falou, facilita mais infecção. Quando você pega essa hemorroida que está interna, ela vai gerando um pouquinho de muco. Então, a região vai ficando toda úmida. Então, molhada. Você aumenta a chance de candidíase, prurido anal e pode levar a infecção. O desconforto da roupa íntima suja, dúvida. com um certo odor. Isso é altamente constrangedor, né? E, Fabiana, quando a pessoa tem esta hemorroida e o mamilo, que é a bolinha hemorroidária, se exterioriza, fica para fora, é recomendado que ela, antes de ir no seu consultório, coloque para dentro? O que você recomenda? Como ela deve proceder? Uma pessoa que nunca teve e, de repente tem uma dor ou tem um sangramento quando vai evacuar e percebe ali, olhando, sentindo com as mãos que tem uma bolinha. Como ela deve fazer para amenizar, para cuidar até ela chegar no seu consultório? Assim, porque, gente, acontece muito durante as viagens, porque a pessoa está aqui no maior estresse, prepara tudo para tirar férias. Sai de férias, alimentação diferente, bebidas, viagem que fica horas sentadas num voo. Então, tudo isso, muitas vezes, facilita, infelizmente, manifestar a hemorroida quando a pessoa está longe. Aí fica mandando mensagem, ligando, doutor, o que eu faço? Eu estou assim. Já mandaram até foto, né? Então, é bom nós aproveitarmos este momento para explicar para as meninas que é uma coisa que pode acontecer, o que elas podem fazer sem prejudicar. Bom, então, as complicações mais frequentes da doença hemorroidária é sangramento e a trombose hemorroidária, que é essa situação que você descreveu, que é super frequente. Muitas vezes o paciente nem sabe que tem hemorroida ou realmente não tinha hemorroida, mas é surpreendido com uma trombose hemorroidária. Então, quando o paciente faz muita força por um tempo demasiado, um pouco mais extenso, seja para ir ao banheiro, ou seja numa situação de viagem que ficou andando o dia inteiro, batendo perna o dia inteiro, tudo, ou seja, dificultou esse retorno venoso, essas hemorroidas ficaram com sangue estagnado lá um tempo a mais e ela acaba trombosando, formando um coágulo. O nome trombose já assusta, então vamos deixar claro. A trombose hemorroidária é de uma veia periférica, então ela não vai dar risco de embolia pulmonar. Risco de vida. Tá? Não gera, mas gera uma dor absurda e pode, sem dúvida, estragar a sua viagem. Então, primeira coisa, o que eu sugiro? Quando o paciente vai fazer uma viagem, principalmente para o exterior, né? Carregar uma farmacinha. Então, nessa situação, um anti-inflamatório vai ser muito bem-vindo, que vai tanto tirar a dor, como melhorar a questão, uma ação anti-inflamatória local. Banho de assento morno, não é gelo nessa situação. Quando o paciente tem uma hemorragia, a gente faz o gelo para fazer uma vasoconstrição. Quando o paciente tem uma trombose,
a gente vai fazer o calor local para ter uma ação anti-inflamatória. A dor da trombose hemorroidária, ela vem por duas coisas. Uma, pela ação inflamatória mesmo da trombose local, e a pressão absurda que gera no esfíncter interno, que é esse músculo involuntário que você mencionou antes. Então, o esfíncter interno, ele é a continuação da musculatura do intestino. Quando nós temos uma situação que está inflamada, que está gerando dor, o que ele faz? Ele reage fazendo uma contratura, concentrar-se no espasmo, como se fosse uma cãibra. E isso gera muita dor. Tá? Então, a hora que a gente senta num banhinho de assento com água morna, ou joga o chuveirinho quente, ou coloca uma bolsinha de água quente, o músculo ele vai relaxando. Tá? Vai ter que encher a banheira do hotel, porque... Não vai ter como não fazer banho de assento viajando. Ou pega a duchinha mesmo e fica com a duchinha ali, né? Ou compra uma bolsinha na farmácia, aquelas bolsinhas de gel, que não congela. E aquece um pouquinho. Aquece, coloca na pia do banheiro, deixa mergulhada na água quente um pouquinho, e aí vai para a cama e senta em cima. Já resolve bem também. Ou o próprio saquinho de chá. Lembrei agora, olha, você pede um chá no hotel, chá de camomila, espera ele ficar morninho e coloca no Pode ser. Pode ser também. E a camomila, ela tem uma ação calmante, anti-inflamatória também. E levar, assim, se o paciente, obviamente, já está acostumado, sabe que tem uma hemorroida, já teve uma crise, outra, aí eu aconselho... Procura a doutora Fabiana antes da viagem, por favor, para você viajar tranquila. E aí vale, sim, levar alguma pomada proctológica, mas daí sempre orientado, passar em consulta primeiro para pegar uma orientação, e pode fazer uso de venotônicos, né, que são medicamentos, como a diosmina, tudo que são venotônicos que ajudam nesse retorno venoso. Então, numa crise, a gente usa o anti-inflamatório, o venotônico, a pomada. Nesse caso, você vai encontrar várias pomadas, né? Acho bom deixar isso bem claro. Existem pomadas que são só anestésicas e existem pomadas que contêm corticoide, que são a maioria. Então, numa crise aguda, você pode sim, se for sabidamente que é uma crise hemorroidária, você pode sim recorrer a uma pomada com corticoide que vai ter uma ação anti-inflamatória melhor. Maior, né? Agora, você simplesmente está com uma dor no ânus, você não sabe o que está acontecendo, ou abriu uma feridinha no ânus, e você não sabe, você não entra com pomada com corticoide. Por quê? Porque se for uma doença infecto-contagiosa... Se for um herpes, um condiloma, sífilis, enfim, você vai piorar essa infecção. Então, mesmo a pomadinha, singela pomadinha que você comprar na farmácia, tem que saber qual pomada que vai ser indicada no seu caso. Então, aconselho realmente uma consulta comigo antes ou com algum proctologista para deixar tudo bem orientado. E aí, leva a sua farmacinha para a viagem para poder ter mais sossego, caso venha acontecer alguma situação. Incrível. Eu vou fazer aqui um pequeno resumo, se é que eu consigo, né? Só para esclarecer, mediante as dúvidas que eu recebo das meninas, Fabiana. Então, meninas, a doença hemorroidária, ela é uma doença crônica e irreversível. Porque uma vez que essa estrutura vascular ficou danificada, ela não vai retomar a sua normalidade. O que pode acontecer é uma melhora, né, Fabiana? Sim. Mas a chance dela voltar existe. Pode ser que você tenha medo, pode ser que você fique constrangida, mas quanto mais cedo você procurar médica proctologista para te cuidar, melhor e menos agressivo vai ser esse tratamento. Então, não esperem, gente, é comum, é frequente e é um problema de saúde que tem tratamento. E com os tratamentos modernos, né, Fabiana, que você deu um brief aqui, os tratamentos utilizando tecnologia, o laser, a cirurgia minimamente invasível, a cirurgia da hemorroida ficou muito mais eficiente e menos traumática. Sem dúvida. Porque muitas pessoas têm medo da cirurgia por causa daquele passado de muita dor, de muitos traumas e até situações que não ficavam bem corrigidas, eu né? acho até que vale a pena, assim, só para fazer um resumo aí do que hoje a medicina tem para oferecer nessa situação, né? Então, deixando claro, quando é a trombose hemorroidária, a gente sempre vai tratar clinicamente. Tá? Tirar da fase aguda, né? Até tome cuidado com o profissional que você procure, que indique não cirurgia pode operar, na fase aguda. Não há necessidade disso. Entra com tratamento adequado, essa trombose ela vai absorver, ela vai regredir. Aí nós vamos ver o que vai sobrar, que daí é isso que você comentou. O que vai sobrar cronicamente é a situação que vai ficar. E aí a gente avalia a necessidade de cirurgia ou não.
Por que que a gente não opera na fase aguda? Porque existe muito edema, muito processo inflamatório e a gente não consegue sequer fazer as técnicas minimamente invasivas com reconstrução, literalmente uma reconstrução plástica da borda anal, numa situação em que está tudo inflamado. Então, vai ter maior risco de infecção, existe um E risco até maior de gerar uma disfunção, né, uma disfunção, Fabiana? uma Que incontinência, é tudo tão uma delicado, essa estenose. inervação, tá tudo Não, inchado, então está exatamente. desaconselhado na fase aguda cirurgia. E aí, na fase crônica, nós avaliamos, primeiro, se a hemorroida é interna ou externa, ou as duas, que é o mais frequente. No caso das internas, se você pega numa fase inicial, existe um procedimento muito simples que a gente faz em consultório, que chama ligadura elástica. Então, a gente estrangula, não dói, porque na parte interna, as pacientes que não sabem muito, está conhecendo agora a anatomia ali da região, a parte interna ela é sistema nervoso autônomo. Então, qual é a grande vantagem disso? Não tem dor. Então, uma hemorroida interna, ela pode sangrar, mas ela não dói. E baseado nesse princípio, a gente consegue fazer, por exemplo, o procedimento da ligadura, em que você estrangula esse mamilo hemorroidário, a gente passa um aparelhinho no ânus para olhar o ânus lá dentro. E estrangula essa hemorroida, dispara um elastiquinho na base dela. Ela vai secar, depois de 5 a 7 dias o elástico cai, e aí faz uma retração cicatricial. Então, para hemorroidas pequenas, grau 2, vai super bem. E o paciente vai ganhando tempo para poder postergar a cirurgia, ou ganhando tempo. Às vezes ele não está preparado, ela não está preparada para fazer a cirurgia agora, mas pretende fazer, sei lá, no segundo semestre, mas está sofrendo com uma questão de sangramento, um prolapso, aí dá para resolver. E em relação à cirurgia, o que? Nem vou falar antigamente, que ainda, infelizmente, muitos cirurgiões ainda faz. Até porque a gente precisa de equipamentos de última geração para conseguir oferecer toda a tecnologia para o paciente. O hospital tem que estar equipado, não é tudo. qualquer hospital então, que faz. Dependendo da plano de saúde, do hospital que está, nem sempre é possível fazer as técnicas mais modernas. Mas hoje nós contamos com a desarterialização hemorroidária, que é espetacular para o tratamento da hemorroida interna. Então, nós fazemos umas linhas de sutura e é literalmente feito um lifting. A gente puxa essas hemorroidas tudo para dentro, ao mesmo tempo que a gente reduz o fluxo sanguíneo que está chegando. Então, é um procedimento que ele é feito guiado por Doppler. Nós conseguimos identificar a origem desses vasos hemorroidários lá em cima no reto médio. Vem fazendo toda uma sutura e puxando depois essa mucosa para dentro. Então, aquela hemorroida interna que prolapsa, que gera esse muco, que gera esse sangramento, esse desconforto, ela vai voltar para a posição original, sem corte. Então, a gente só reduz. Isso aqui, essa aplicatura, ela vai gerar uma isquemia inicial, depois um processo inflamatório e depois de 2 meses é instalada uma cicatriz. E a cicatriz, ela é um tecido fibrótico. Então, conforme eu comentei que a hemorroida, o que é? Uma flacidez dessa mucosa. A gente volta essa hemorroida para a posição e aqui fica um tecido fibrótico. Fixa, né? E ela fica fixa na região. Taxas de recidiva é menos de 5%. Então, assim, pós-operatório, você vai ter um desconforto de 3 a 5 dias, quando é feito só a desarterialização, e depois já melhora significativamente. O paciente volta às suas atividades muito rápido, não há corte, ou seja, não tem aquela dor do tabu da hemorroida, que é o gato saindo arranhando. Dá para fazer a cirurgia e trabalhar online de casa, tá vendo, gente? Dá. Não, e até no presencial, quando é só a desarterialização, na semana seguinte você consegue fazer suas atividades, consegue dirigir tudo. A gente pede para segurar um pouco a atividade física. E quando temos uma doença mista, que é muito frequente nas mulheres, e elas ficam realmente mais incomodadas com a questão externa, é a presença dos plicomas, impacta na sua autoestima, impacta nas questões de higiene, na dificuldade de higiene e tudo. Então, hoje nós contamos com a tecnologia do laser de CO2, em que você faz a ressecção desses plicomas e aí nós fazemos a reconstrução, o fechamento dessas feridas. Então, é literalmente uma cirurgia plástica ali na região. Não só por caráter estético, como uma amiga minha fala, cuida da saúde que a estética vem de brinde. E é exatamente isso. Então, ganha, acima de tudo, qualidade de vida em todos os sentidos. Com uma recuperação mais recupera infinitamente a função mais e fácil. deixa a parte do ânus esteticamente bonita e funcional. Porque funcional. se tem uma prega a mais, acumula fezes, secreção. Não é só pela beleza, né, Não, Fabiana? olha, é libertador. Eu tenho pacientes que falam assim, doutora, depois da cirurgia, ela fala assim, eu não sabia o que era ir ao banheiro, passar uma duchinha ou passar um lencinho e levantar para ir trabalhar.
Porque, assim, às vezes gira, assim, os cuidados por causa de uma hemorroida que prolapsa, às vezes o paciente perde 1 hora do dia, pelo menos, cuidando daquilo, Cuidando porque da até que ela higiene. vai voltar para dentro, tudo. E uma dica que eu dou, se a hemorroida prolapsou, acabou de evacuar, fez a higiene, se ela tem já esse hábito de prolapsar, que é uma hemorroida grau 3 ou grau 4, empurra ela de volta. Tá. Não deixe ela para fora, a não ser que ela já seja uma hemorroida externa, por isso que é importante ter a avaliação do especialista. Não deixem ela para fora, porque conforme ela fica para fora, o próprio esfíncter pode estrangular essa hemorroida Vai e aumentando, gerar... né? Não, e ele estrangula e aí gera uma trombose, gera crise de dor. Então, ela saiu, empurra imediatamente para dentro, volta ela para o lugar dela. Gente, está muito interessante o nosso bate-papo e eu estou aqui correndo porque eu não posso deixar de falar de um terceiro assunto com vocês, que nós vamos ter que falar um pouquinho e depois voltar um outro dia para explorar melhor esse tema. Fabiana, outro assunto que gera muita curiosidade, muita vergonha nas minhas clientes é falar sobre sexo anal. Então, eu queria que você explicasse para as meninas e dissesse para elas o que é permitido em relação ao sexo anal, o que é perigoso e quais são as dicas que nós podemos passar para elas para a prática segura e prazerosa do sexo anal. Bom, primeira coisa que eu gosto de ressaltar nesse assunto. O ânus, diferente da mucosa da vagina, a parede vaginal, né, ela... anatomicamente, ela é desenvolvida, ela relaxa automaticamente conforme a mulher fica excitada, ela já gera uma lubrificação natural. A parede da vagina, ela é muito espessa, então, de certa forma, acaba sendo um pouco mais preparada, né? E até, você pode se contaminar, mas é mais difícil de se contaminar na vagina do que no ânus. Então, o canal anal, eu brinco assim, não foi feito para isso, mas pode ser utilizado, sem dúvida. Vai ser prazeroso, tem muitas terminações nervosas, mas precisa de certos cuidados. Então, a primeira coisa é a questão da lubrificação, né? Não existe uma lubrificação... Primeiro seria a permissão, né? A permissão, desculpa. Vamos puxar primeiro esse gancho. A mulher, ela tem que estar à vontade, tá? Então, muitas vezes... Lembra que nós conversamos já? Tem duas entradinhas. Tem a parte externa, que é o esfíncter externo. E tem o esfíncter interno, que a doutora Fabiana já disse, que ele é coordenado pelo sistema nervoso involuntário e ele é super tenso, super forte. Então, se você não tiver à vontade, se você não tiver... Ele vai travar. Com desejo, né? Você não vai abrir esse esfíncter, não é? Então, assim... Ou quer dizer, ele vai ser aberto à força. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa, a mulher, às vezes, ela quer agradar o parceiro, mas ela não está intimamente confortável com aquilo. Então, a primeira coisa é conversar muito a respeito e tentar relaxar na hora H. O esfíncter interno, como nós conversamos, ele é involuntário, ou seja, ele está sempre fechado, independente. Você está conversando, a gente está conversando aqui, está tudo fechado. Então, ele depende de uma onda peristáltica que vem ali, que é o momento da evacuação para ele abrir. Ou seja, existe um estímulo das fezes que toca por dentro para ele poder abrir. Quando nós fazemos ao contrário, ou seja, esse estímulo vem externo, exatamente, precisa ter o estímulo, tá? Então, precisa ter uma manipulação da região, um toque digital, um estímulo. A mulher vai ficando mais à vontade e vai relaxando. A partir do momento em que é feita a penetração com o toque vaginal e você vai relaxando essa musculatura, você consegue, ele vai se acostumando. Tem alguma coisa querendo sair, não. Na verdade, tem alguma coisa querendo entrar. E aí você vai relaxando e vai permitindo você passa a um introdução. Comando, né? A mulher permite exatamente. Mentalmente, emocionalmente, ela tem o desejo de fazer. E a partir do momento que você faz o toque digital, você estimula esse esfíncter interno, as terminações nervosas, exatamente. A tendência sinaliza dele para esse esfíncter que vai ser ao contrário, como você falou, né? Exatamente. Uma dica que eu dou e até já desencadeia prazer, né? Você fazer o toque retal, estimulando essas sem dúvida terminações nenhuma. Com esta finalidade, utilizando de um gel. Esse gel pode ser um gel aromático. Tem toda essa preparação para o sexo anal. A questão da lubrificação é essencial. Tá? Então, assim, como eu falei, a vagina ela já tem a lubrificação natural, mas o ânus não. Então, assim, lambuzar mesmo dos lubrificantes. E sempre à base de água,
tá? Então, conforme você mencionou dos aromáticos, só tomar o cuidado de não ser, evite aqueles lubrificantes que tem, esquenta, esfria, tal. Não, foge disso. Não passem no sex shop e É. compre uma coisa que você nunca É. usou, Ou até faça mesmo uso antes, É. leva para sua casa, abre o produto, testa na sua mão, sente o cheiro, É. passa na sua genitália, vê como você reage, para você não ficar com desconforto, né? Porque Exatamente. já tiveram meninas que passaram no sex shop, compraram e foram usar. E atrapalhou toda a noite, porque foi irritativo, como E você pode falou. ser esses lubrificantes que também encontra Vamos até em começar do farmácia. simples, né? até- Lubrificante à base de água. lubrificante sempre à base de água, ou a própria vaselina pode, mas assim, sempre esses à base de água são melhores, esses simples que até encontra em farmácia mesmo. Eu acho que esse é o ideal, tá? Para irritar menos essa mucosa intestinal. Passado você tem 1 ano, logo que você já entra, você já vai ter a mucosa do reto. Então, na questão do sexo anal, um cuidado que tem que ter são com as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, assim, é muito mais fácil você se contaminar no ânus do que na vagina. Então, eu sempre aconselho, e até para deslizar melhor, ficar muito mais fácil a introdução, para evitar os traumas do canal anal, como as fissuras, tudo, o uso do preservativo. Mesmo com, mas eu já sou casada há muito tempo, ou namoro há muito tempo, né? Parceiro fixo, tudo. O ideal é que sempre com sexo anal seja com preservativo. Isso vai ser muito mais seguro, gerar muito menos trauma na região e sempre com muito lubrificante. Até para ele, né, Fabiana? Porque a mucosa uretral está habituada com a cavidade vaginal. Sim. Então, o canal anal, ele tem a flora, que a doutora Fabiana já explicou, bacteriana, própria do canal anal. E na mucosa uretral do homem, entrar dentro do canal anal pode contaminá-lo e gerar uma infecção urinária. A infecção urinária, a bactéria pode subir e entrar na próstata, gerar uma prostatite, uma infecção renal. Então, tudo isso pode acontecer com a prática do sexo anal sem o preservativo. Sim, então, não é uma boa. O ideal é o preservativo para proteger você das infecções sexualmente transmissíveis e proteger o seu parceiro, o seu companheiro. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí é imprescindível. E até, acho que vale puxar o gancho da questão da lavagem retal. Isso, né? Como que a mulher deve se preparar para fazer o sexo anal, né? Porque, gente, não dá para você decidir na hora e decidir fazer, né? Tem gente que toma um aperitivo, se empolga e depois tem alguns probleminhas que acabam gerando constrangimento, né? Então, se a ampola retal estiver cheia de fezes, por exemplo, você vai ficar muito constrangida com a penetração no sexo anal. Então, é melhor você pensar, né? E se preparar para este momento, que é um momento mais especial, nós estamos explicando aqui, essa preparação, essa conversa, essa segurança. E para você ter segurança, você precisa sentir que você está preparada, Sem dúvida. É assim, não é exatamente imprescindível a lavagem retal, mas sem dúvida, por todas essas questões que você já levantou, a mulher ela vai ficar muito mais confortável, né, se fizer a preparação antes, tá? Quando a paciente já tem o intestino regulado, evacuou naquele dia, aí vai sair, vai namorar, mas enfim, às vezes não fez. Uma dica boa para saber se tem fezes na ampola retal é fazer o toque vaginal. Através do toque vaginal, você sente na parede posterior, né, em contato ao reto, você sente se tem fezes acumuladas ali. Isso você já consegue saber. Agora, fazer um preparo é sempre melhor, né? Então, esse preparo... Eu já acho, meninas, que todo mundo tem que fazer esse preparo que a doutora Fabiana vai ensinar. Sabe por quê? Porque aí você faz esse número 2, depois você toma um banho e faz o número 1 de novo. E a coisa vai muito melhor. Porque se você fizer e tiver o que a gente está dizendo aqui, que é fezes, você vai ficar constrangida e vai acabar por ali. Que é o que eu ouço, Fabiana. Não, mas é verdade. É o que eu ouço no meu dia a dia, entendeu? Então, eu acho que é melhor não correr risco. Assim, a partir do momento também que o homem e a mulher, os dois decidem, eles têm que saber desses riscos. Mas fazendo a lavagem, você consegue minimizar, sem dúvida.
Essa lavagem retal, o ideal é que ela seja feita com algumas horas de antecedência, tá? Tipo, umas 4 horas de Eu gosto antecedência. que façam, por quê? Porque nós estamos falando de algo que gera medo, principalmente nas primeiras vezes, porque não é o convencional. Então, tudo que trouxer segurança para a menina deve ser feito. Sem dúvida. Sem O dúvida. uso do preservativo, o gel lubrificante e a limpeza do canal retal. Vamos aprender com a doutora Fabiana, especialista, como se faz essa limpeza. Então, a limpeza ela pode ser feita de 2 maneiras, tá? O ideal é que seja feita, assim, se possível, aí, com umas 4 horas de antecedência. Por quê? Porque às vezes a gente vai introduzir um líquido, tudo, às vezes esse líquido ele pode escorrer depois e vir a funcionar Suja 2 mais horas ainda. depois. Pelo amor, exatamente. gente. Então, assim, aí pode ser utilizado desde um lubrificante que é menorzinho, né? Não sei se eu posso citar marcas aqui. Ai, pode falar, porque né? são Então, pouquíssimas as são marcas que pouquíssimas tem. as marcas, Eu quero que as exatamente. meninas tenham segurança, vamos falar a marca. Então, assim, então pode ser utilizado o Minilax, que ele é ele vem só 5 a 7 ml. Depois você cobra os royalties. E aí você introduz no ânus. Então, assim, a lavagem retal, primeiramente, ela é feita na cama, não é no banheiro, tá? Então, o paciente precisa deitar na cama. Lembra que é o coração para baixo. Eu falo, deita decúbito lateral esquerdo, ou seja, deitada de lado com o coração para baixo, com a perna encolhida. Passa uma pomadinha ou o próprio gel do produto. Aí existe um menorzinho que tem uma pontinha fina, que é o Minilax. E existe um outro maior que chama fosfoenema. Existe ainda as duchas íntimas, as mangueirinhas, tudo, que eu não recomendo. Eu sempre recomendo esses 2, eu acho que são os mais práticos. São mais práticos, não agridem a mucosa. Pode ser feito com a ducha higiênica? Também pode. Com água também pode. Mas só tem que sempre lubrificar na introdução. Na hora da introdução, paciente deitada de lado, é feita uma pressão. Vamos supor, pega o dispositivo, pressiona a bordinha do ânus para baixo. A hora que pressionou para baixo, introduz. Então, por isso que o proctologista ele consegue fazer com muita facilidade um toque retal. Exatamente, você está estimulando o esfíncter interno e vai permitir a introdução do dispositivo. Uma vez lá dentro, a pontinha ela vai passar toda a espessura do esfíncter, ele já vai cair dentro do canal do reto. Aí, aperta o frasco. Se for um Minilax, ele vai entrar só um gelzinho, 5 a 7 ml, é o suficiente para estimular a evacuação. Imediatamente dá vontade de evacuar, o paciente vai evacuar, vai levantar e acabou. Quando usa o fosfoenema, entra uma quantidade de uns 100, 150 ml de líquido. Então, introduziu, é mais confortável, a ponta do aplicador lá do fosfoenema, ela é mais arredondada, ela é melhor, e aí introduz um pouco mais para cima, ou seja, faz uma limpeza mais efetiva, tá? Que talvez seja mais interessante. Eu gosto desse, gente. São os que a gente costuma utilizar em pré-operatórios, inclusive, às vezes antes de determinados exames, né? E aí faz uma limpeza mais efetiva. Aí introduz, aperta o frasco, vai apertando, ele tem uma válvula que ele não deixa o líquido voltar, diferente do que acontece quando você usa uma ducha higiênica ou você tem uns outros dispositivos, tem um que chama Chuca Pop, que você coloca água mineral dentro. E aí você aperta, mas ele pode voltar às vezes, tá? Eu gosto mais realmente do fosfoenema. E aí ele vai envolver todas as fezes da ampola retal e já gerar o estímulo. E se não sair nada? Usou fosfenema, não são nada. Às vezes não saiu nada, às vezes as fezes estão lá em cima. Né? Porque não tem, tá. Porque não tem, tá? E a dica que eu dei, mas eu quero ter certeza, será que não tem um bolo fecal ali que não saiu tal? A dica que eu dou é o toque vaginal, você sente a parede do reto, dá para sentir direitinho. Somente se a paciente for constipada, você sente direitinho. Às vezes está tudo cheio de bolinha ali, você já sente essas fezes em síbalos ali, né? Que inclusive pacientes que têm, às vezes, dificuldade de expulsão acabam empurrando através da vagina, mas é um assunto para um outro podcast. Mas fazendo dessa forma, aí faz a limpeza. Esse fosfoenema, ele pode gerar ainda algum resíduo. Por isso que eu falo, faz com algumas horas de antecedência, pelo menos umas 3, 4 horas de antecedência. Aí vai andar pela casa, vai dar uma passeada e tal. Tenta depois ver se vai evacuar mais um pouco, se vai sair mais um pouco. Às vezes não saiu nada, mas ficou o gel lá dentro. O gel lá dentro não vai ter problema nenhum. Tá? Tem problema nenhum. Mas não faça o fosfoenema muito antes, pouco tempo antes. Em cima da hora. Porque esse gel lá dentro
vamos supor, eliminou um pouco de fezes, aí ficou ainda um pouco de ele vai se envolver com as fezes e pode gerar até mais resíduo do que se tivesse... deixar as fezes líquidas, exatamente. aí faz bagunça. Aí a contaminação vai ficar pior. Então, por isso que a dica que é, se o paciente tem as fezes normais, basta um mini lax, evacua normal e está resolvido. Se o paciente for muito constipado, tiver mais dificuldade, aí usa também o fosfenema para ter uma eliminação maior. Mas tem que saber, mas acho que tem que sentir antes. Acho que antes vale a pena um dia usar o fosfenema em casa, fazer esse test drive, sentir se não vai ficar depois vazando um pouquinho, porque às vezes gera ainda um pouquinho de resíduo, mas geralmente limpa bem. Eu uso muito, né, nas minhas cirurgias e os pacientes vão com o reto bem limpinho para a sala de cirurgia. Gente, olha quanta informação importante, que bate-papo gostoso, Agora, né, Fabiana? Só mais um detalhezinho só em relação ainda ao sexo anal e à segurança, né? Então, a partir do momento que essa mulher resolve praticar com certa frequência, tem que tomar os mesmos cuidados da vagina, né? Na prevenção das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis, da prevenção do câncer de ânus, né? Porque o condiloma anal, né, a infecção por HPV, ela pode acontecer de forma silenciosa. Então, hoje, mesmo que você seja casada, já está com seu parceiro há muito tempo, mais de 80% da população já entrou em contato com o vírus do HPV. E isso pode estar silencioso. Aí, numa hora que você tem uma exposição dessa região, tudo, tem que tomar os cuidados necessários. Ou seja, uma vez por ano passar no proctologista, fazer uma anoscopia e ver se está tudo em ordem. A gente até faz coleta também como se fosse um Papa Nicolau também da região anal, tudo para pesquisa aí do vírus do HPV. Vocês viram quanta informação, quantas dicas, orientações para os cuidados com a saúde da área proctológica, né? Sem sombra de dúvidas, Fabiana, nós aprendemos muito com você. Quero te agradecer muito e dizer que você está super convidada para voltar aqui para nós falarmos da outra parte, que são as outras disfunções de intestino irritável, doença de Crohn. Então, em breve, nós vamos convidá-la de novo. Não, vamos para dar seguimento a esse assunto, né? Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito. Essa questão das hemorroidas, da constipação e, principalmente, do que gera mais curiosidade e, às vezes, até constrangimento, que é a prática sexual pela via retal, o sexo anal. Então, eu te agradeço muito e parabéns pela sua dedicação, pela profissional brilhante que você é. Eu adorei o convite. Além de tudo, super simpática, lindíssima, carinhosa, atenciosa. Eu quero que você fale sua rede social para as meninas seguirem você. E, mais uma vez, o nosso mundo, o mundo delas, se sente muito orgulhoso pela sua participação. Muito obrigada. Nossa, amei a experiência de estar aqui. Um prazer enorme aqui participar aqui do mundo delas. E, sem dúvida, quero voltar aqui, porque eu acho que nós temos bastante assunto aí em comum, né? Que pode agregar aí valor aí para trazer informações. E quem gostou, quiser me conhecer um pouquinho melhor, eu produzo aí alguns vídeos na rede social. Estou no Instagram, doutorafabiana.orosco. No Facebook também, com o meu próprio nome, doutora Fabiana Orosco. E eu tento passar também, através dos meus vídeos, bastante conteúdo, bastante informação, principalmente com foco nas patologias orificiais e doenças inflamatórias intestinais, que são as colites, né, e as disfunções do intestino. Então, muito obrigada. Obrigada mais uma vez.